Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço e fé, as ameaças financeiras ainda parecem escapar de suas mãos? Sabia que existem erros invisíveis que estão bloqueando as vitórias que Deus tem para você? E pior, esses erros podem estar te afastando das verdadeiras profecias bíblicas que Padre Pio tanto pregava. Se você está cansado de lutar contra as dificuldades financeiras e não vê saída, você precisa assistir a este vídeo até o final. O que você vai descobrir aqui pode ser a chave que faltava para a sua transformação. Você sabia que, ao ignorar certos princípios espirituais, você pode estar se afastando da abundância que Deus prometeu a todos nós? Padre Pio, um dos maiores santos da história, sabia exatamente como a fé e a ação correta podem liberar vitórias financeiras. Neste vídeo, você vai aprender sobre os erros fatais que muitos cometem e que, sem saber, estão bloqueando suas finanças e prosperidade. Se você quer mudar a sua realidade, fique aqui, porque o segredo para a sua transformação está prestes a ser revelado. Não se engane! O que você vai descobrir agora pode mudar o rumo de sua vida financeira e espiritual. Fique conosco até o final, porque também vamos compartilhar uma oração poderosa de Padre Pio que pode abrir as portas das prosperidades em sua vida. Não saia, a sua transformação começa agora. Agora, vamos revelar os 5 erros que você precisa parar de cometer se quiser ver as vitórias financeiras de Deus em sua vida. Continue assistindo, e prepare-se para uma mudança radical. O primeiro erro que está bloqueando suas profecias bíblicas é a falta de confiança total em Deus. Padre Pio sempre dizia que a confiança inabalável em Deus é a chave para abrir todas as portas, inclusive as portas da abundância financeira. Quando você duvida das promessas de Deus ou tenta controlar tudo sozinho, você cria um bloqueio. O Senhor nos ensinou a confiança plenamente, mesmo quando as declarações parecem complicadas. Se você ainda está duvidando de que Deus pode transformar sua vida financeira, é hora de mudar isso agora. Em momentos de luta, quando as respostas parecem demoradas, nossa fé deve ser mais forte do que nunca. Deus nunca nos abandona, e Ele conhece nossas necessidades. O segredo é manter-se firme em sua palavra e confiar que Ele proverá, independentemente das dificuldades externas. Confiança é acreditar que, no momento certo, as vitórias virão, até mesmo em situações inesperadas. O segundo erro crucial é o apego excessivo aos bens materiais. A verdadeira profecia bíblica não está em acumular riquezas, mas em ser grata por tudo que se tem e saber compartilhar com os outros. Padre Pio foi um exemplo claro disso, pois ele viveu com uma humildade extraordinária e sempre demonstrou que a verdadeira riqueza está no coração e não nas posses. Quando você coloca os bens materiais diante de sua fé e espiritualidade, está bloqueando o fluxo de abundância em sua vida. O desespero não significa viver na escassez, mas entenda que os bens materiais são apenas ferramentas temporárias para nosso bem-estar. Deus quer que sejamos bons administradores do que Ele nos dá, mas sem deixar que isso defina nosso valor. Quanto mais você compartilha com o próximo, mais o Senhor multiplica suas vitórias, pois o coração generoso atrai as prosperidades de Deus. Lembre-se, quem dá com amor recebe em abundância, e as verdadeiras riquezas vêm da generosidade. O terceiro erro, que muitos cometem, é a negligência da oração. Padre Pio passava horas em oração, buscando sempre a conexão com Deus. A oração não é apenas para pedir, mas para agradecer e, principalmente, para alinhar-se com a vontade divina. Se você tem negligenciado sua vida de oração ou apenas agora em momentos de necessidade, saiba que está perdendo uma das ferramentas mais poderosas para atrair as vitórias de Deus, inclusive as financeiras. A oração diária fortalece sua fé e sua conexão com o plano divino para sua vida. Quando você fala de coração aberto, se coloque em sintonia com a abundância que Deus já preparou para você. Oração é o momento de rir a mente, ouvir a voz de Deus e renovar suas forças. Não basta orar apenas em tempos de necessidade, a operação constante é o caminho para manter o espírito alinhado com os milagres que Deus tem para nós. A cada oração, você reforça sua confiança e permite que a luz divina guie suas decisões. Outro erro fatal é querer resultados imediatos. Padre Pio sabia que as prosperidades de Deus muitas vezes vêm de forma gradual e através de um processo de paciência e perseverança. Quando você busca resultados rápidos e desesperados,
perde a oportunidade de aprender e crescer espiritualmente no caminho. Deus tem o tempo certo para cada vitória, e quando você aprende a confiar no processo, as vitórias vêm de forma ainda mais abundante. A ansiedade por resultados rápidos pode gerar frustração e tirar a paz de espírito, mas ao confiar no tempo divino, você estará abrindo as portas para algo muito maior. Em cada passo dado, mesmo que pareça pequeno, Deus está preparando algo grandioso para você. Lembre-se, a verdadeira prosperidade não vem do imediatismo, mas da confiança no plano divino. Quando você tem paciência, Deus lhe ensina lições valiosas que só são aprendidas ao longo do caminho. Por fim, um dos erros mais devastadores é o não perdão. Se você guarda mágoas, rancores e ressentimentos, está criando uma barreira espiritual para as prosperidades em sua vida. Padre Pio ensinou que o perdão é essencial para a paz interior e para as borboletas. Quando você se libertar de sentimentos negativos, abre espaço para a graça divina fluir em sua vida e trazer todas as vitórias que você merece. O perdão não é para o outro, mas para você mesmo, pois ele liberta o coração de energias negativas que impedem o crescimento. Quando perdoamos, criamos um espaço dentro de nós para a abundância de Deus, tanto financeiro quanto espiritual. Além disso, o perdão restaura sua paz e fortalece sua fé, permitindo que o Senhor opere milagres em sua vida. Liberte-se do peso do rancor e permita que o amor de Deus entre em seu coração para multiplicar as vitórias. Agora, para ajudá-lo a corrigir esses erros e trazer as prosperidades que você tanto deseja, vamos fazer uma oração poderosa de Padre Pio. Feche os olhos, coloque a mão no coração, e repita com fé: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, confio em ti plenamente. Que o teu Espírito me guie para a abundância, que eu saiba ser grato pelas tuas vitórias e que o meu coração se liberte de todo o apego e ressentimento. Que a tua borboleta divina inunde minha vida e que eu saiba viver com humildade e generosidade. Amém. Padre Pio, conhecido por sua profunda vida espiritual e milagres extraordinários, nos ensinou que as verdadeiras riquezas não estão em acumular riquezas materiais, mas em buscar uma conexão íntima com Deus. Para ele, uma biografia bíblica vai muito além do dinheiro. Trata-se de um estado de paz interior, de abundância espiritual e de viver conforme os ensinamentos de Cristo. Quando você entende isso, a prosperidade começa a fluir naturalmente em sua vida. Em muitos momentos de sua vida, Padre Pio demonstrou um exemplo claro de como viver na abundância espiritual e material de maneira equilibrada. Ele vivia com simplicidade, mas nunca faltava nada, pois Deus sempre providenciava o que ele precisava. Isso é um reflexo de como o relacionamento com Deus pode trazer prosperidade verdadeira, baseada na confiança, na fé e, principalmente, na prática do amor e da generosidade. Padre Pio acreditava que, quando você vive para servir ao próximo, a prosperidade espiritual se manifesta de muitas formas. Você já se perguntou qual é o maior segredo para atrair a borboleta? A resposta é simples: fé e ação. Padre Pio sempre dizia que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas também agir conforme essa crença. Isso significa que você não precisa apenas orar e pedir por abundância, mas também tomar atitudes corretas para receber essas vitórias. A fé deve ser acompanhada de obras, de atitudes que estejam alinhadas com os princípios divinos. A profecia bíblica também envolve ações práticas, como o trabalho honesto, o cuidado com os outros, a generosidade e o zelo pelo que Deus nos dá. A vida de Padre Pio é um exemplo perfeito disso. Ele trabalhou incansavelmente em seu ministério, dedicando-se ao serviço de Deus e ao bem-estar do próximo, sem se apegar a riquezas materiais. Ele sabia que, ao fazer isso, as vitórias de Deus viriam de forma natural. Muitas vezes, as pessoas se sentem desanimadas quando não veem resultados imediatos de suas orações ou quando parecem estar sempre em uma situação financeira difícil. Porém, uma coisa é certa: a abundância de Deus está disponível para todos. A verdadeira prosperidade não se limita a um grupo selecionado de pessoas, mas é um presente divino para aqueles que buscam sua vontade com sinceridade e dedicação. Padre Pio nos ensinou que, para experimentar a abundância de Deus, é necessário ter um coração aberto, livre de egoísmo e com uma disposição para ajudar o próximo. Quando você vive com esse espírito, as vitórias financeiras e espirituais fluem naturalmente.
Deus não faz a recepção de pessoas, Ele oferece suas vitórias a todos, mas é necessário estar preparado para recebê-las com um coração generoso e disposto a viver de acordo com os seus princípios. O desapego é uma prática essencial para viver de acordo com os ensinamentos de Padre Pio. O santo de Pietrelcina sempre enfatizou a importância de viver com um espírito desapegado das riquezas materiais. Isso não significa que devemos viver na pobreza ou negligenciar as necessidades básicas. Pelo contrário, significa que devemos aprender a não colocar o valor da nossa vida nas coisas materiais, mas sim em Deus e em seu amor. A verdadeira biografia bíblica é construída a partir de um coração livre de apegos e preocupações com as coisas do mundo. Quando você aprende a ser grato pelo que tem e viver de maneira simples, sem se deixar consumir pela busca incessante de bens materiais, você abre espaço para que as vitórias divinas fluam de forma plena em sua vida. Deus quer que você viva com abundância, mas para isso, é preciso estar disposto a viver com simplicidade e confiança em suas circunstâncias. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos para atrair investidores. Padre Pio passou longas horas em oração, buscando sempre a direção de Deus para todas as áreas de sua vida. A operação tem o poder de abrir portas, quebrar barreiras e transformar realidades. Quando você ora com fé e sinceridade, você está permitindo que Deus esteja em sua vida, guiando seus passos e direcionando suas decisões para o caminho das incertezas. A oração, além de fortalecer sua fé, cria uma conexão direta com Deus. Essa conexão não traz apenas paz e serenidade, mas também abre portas para as vitórias materiais e espirituais que Ele tem para você. Padre Pio, por meio de sua vida de oração intensa, experimentou milagres incríveis, incluindo curas, complementares e até mesmo a prosperidade material em sua vida. Isso é uma prova de como a oração, aliada à confiança em Deus, pode transformar qualquer área da vida, inclusive a vida financeira. Na jornada para as prosperidades, a paciência é uma virtude essencial. A vida de Padre Pio nos ensina que, muitas vezes, a abundância vem de maneira gradual. Deus tem o seu tempo para tudo, e não nos convém desesperar quando as coisas não acontecem rapidamente. A profecia bíblica não é apenas sobre alcançar riquezas materiais de forma instantânea, mas sobre viver de acordo com os princípios divinos e esperar pacientemente pela manifestação das vitórias. Padre Pio sempre foi um exemplo de paciência, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Ele passou por inúmeras provas, incluindo dificuldades financeiras, doenças e sofrimentos, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Ele sabia que, no tempo certo, Deus traria as vitórias que ele precisava, e assim também é com você. Quando você persevera com paciência e fé, a borboleta chega de forma completa e rigorosa. Uma das características mais marcantes de Padre Pio foi sua generosidade. Ele não apenas dava o que tinha aos necessários, mas também oferecia sua oração e seu tempo para ajudar aqueles que precisam. A generosidade é uma das chaves para abrir as portas da borboleta. Quando você dá de coração, sem esperar nada em troca, você está permitindo que as vitórias de Deus fluam livremente em sua vida. A generosidade não se limita apenas ao aspecto material. Padre Pio também ensinou a ser generoso em pensamentos, palavras e ações. Quando você se dedica a ajudar os outros, seja através de doações, orações ou apoio emocional, você está criando uma atmosfera de prosperidade ao seu redor. Deus recompensa a generosidade, e ao viver com esse espírito, você cria um ciclo de abundância em sua vida. Outro aspecto fundamental para alcançar a prosperidade bíblica é o trabalho honesto. Padre Pio sempre trabalhou com dedicação e honestidade em todas as suas tarefas. Ele nos ensina que o trabalho não é apenas um meio de ganhar dinheiro, mas também uma forma de servir a Deus e ao próximo. Quando você coloca seu coração no trabalho e se dedica a ele com excelência, você está agradando a Deus e criando condições para a prosperidade. O trabalho honesto não traz apenas benefícios materiais, mas também fortalece seu caráter e a aproximação de Deus. Quando você envelhece com integridade e coloca seu melhor esforço em tudo o que faz, você está em sintonia com os princípios divinos. Deus honra aqueles que trabalham com diligência e honestidade, e Ele recompensa aqueles que buscam a prosperidade de maneira justa e reta. Uma das lições mais poderosas que Padre Pio nos deixou é que a prosperidade espiritual deve vir antes da prosperidade material. Ele sempre ensinou que, quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça,
todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Isso significa que, ao buscar a paz interior, a conexão com Deus e a segurança, você cria uma base sólida para receber todas as conquistas, inclusive os materiais. A prosperidade espiritual é a base de uma vida plena e abundante. Quando você tem paz no coração, confiança em Deus e um espírito generoso, a prosperidade material vem como consequência natural. Padre Pio vivia com essa certeza, e seu exemplo de vida nos ensina que, ao focarmos em nossa espiritualidade, as conquistas materiais se tornam um presente que Deus nos dá para continuar aplicado ao seu propósito. Agora que você já conhece os princípios fundamentais que Padre Pio segue para viver uma vida de prosperidade, é hora de aplicar esses ensinamentos na sua própria vida. Liberar o potencial de prosperidade começa com uma mudança de mentalidade. É preciso acreditar, ter fé, ser grato, ser generoso e trabalhar de maneira honesta e dedicada. Esses são os pilares que sustentam a prosperidade bíblica em sua vida. O segredo está em viver com propósito, com um coração disposto a servir a Deus e ao próximo. Quando você faz isso, você começa a experimentar as vitórias de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. As ameaças não são algo distantes ou inacessíveis, mas um presente divino ao alcance de todos que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, ao refletir sobre tudo que aprender com o Padre Pio, lembre-se de que a borboleta bíblica é muito mais do que dinheiro ou bens materiais. Ela envolve paz, confiança, generosidade e trabalho honesto. Ao aplicar esses princípios em sua vida, você criará o ambiente perfeito para receber as vitórias de Deus. E, assim como o Padre Pio, você verá as portas da abundância se abrindo para você, não apenas em sua vida financeira, mas também em sua vida espiritual e pessoal. Muitas pessoas ignoram o poder transformador de se conectar com Deus em momentos de dificuldade. É nessa comunhão que os maiores milagres podem acontecer. Padre Pio sempre dizia que a oração não apenas aliviava, mas também transformava o impossível em possível. Essa conexão, muitas vezes subestimada, é um dos maiores instrumentos de quem busca uma vida mais plena. Você já sentiu aquela paz que invade o coração após uma oração sincera? Esse é o sinal claro de que Deus te atendeu. Portanto, dedique tempo diariamente para abrir seu coração ao Criador. Apenas um instante você pode mudar tudo. A confiança em Deus é um dos pilares da vida espiritual, mas quantas vezes essa confiança é colocada à prova? Padre Pio acreditava que, nos momentos de maior escuridão, era essencial se agarrar à fé, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. Ele ensinou que não devemos apenas pedir, mas acreditar que o que pedimos já está sendo feito por Deus. O que você pediria a Deus agora, se você tivesse certeza de que Ele responderia? Acredite, o momento certo está mais perto do que você imagina. Muitos acreditam que uma oração só é válida quando feita em alta voz, mas Padre Pio mostrou que até mesmo os pensamentos silenciosos podem ser orações poderosas. Ele recomenda reservar momentos para meditar em silêncio, permitindo que o coração converse com Deus sem distrações. É nesse silêncio que a alma encontra respostas e fáceis que, de outra forma, estariam ocultas. O silêncio não é vazio, ele é necessário com a presença divina. Por isso, da próxima vez que estiver em dúvida ou angústia, silencie e deixe Deus guiar você. Padre Pio não apenas conheceu de sacrifícios, mas vivia essa realidade. Ele carregava as chagas de Cristo, simbolizando o peso que todos nós devemos estar prontos a suportar em nome da fé. Para ele, cada sacrifício realizado com amor e devoção foi uma ponte direta para as vitórias de Deus. O que você está disposto a oferecer em sua vida para se aproximar mais do Criador? Um pouco do seu tempo, sua energia ou até mesmo algo que considere indispensável. Lembre-se, nenhum sacrifício é pequeno demais quando feito com amor. Padre Pio tinha uma profunda devoção ao Espírito Santo e ensinava que ele é a força que nos capacita a enfrentar qualquer batalha. Em seus escritos, ele explicava que invocar o Espírito Santo é como acender uma chama em um coração frio. Você já pediu ao Espírito Santo que as orientações em uma decisão importante? Experimente começar o dia pedindo sabedoria, paz e coragem ao Espírito Santo. Esse hábito, simples mas poderoso, tem o potencial de mudar não só seu dia, mas toda a sua vida.
Muitos dos ensinamentos de Padre Pio sobreviveram ao tempo porque tocaram o coração de diversas gerações. Seus conselhos práticos, como fazer a oração em primeiro lugar, se mostraram tão relevantes no passado quanto são hoje. Ele dizia que os milagres acontecem mais facilmente quando a família inteira está unida em oração. Você já experimentou reunir seus familiares para orarem juntos? Mesmo uma breve oração pode plantar sentimentos de amor e unidade que durarão para sempre. Frequentemente esperamos grandes eventos para considerar a mão de Deus em nossas vidas, mas Padre Pio nos lembra que até os menores milagres são preciosos. Um sorriso inesperado, um gesto de retenção, uma solução que surge no último minuto, tudo isso são sinais da presença divina. Quanto mais você valoriza esses momentos, mais milagres surgem. Então, hoje, tire um momento para agradecer por cada pequena vitória que recebeu, e veja como isso abrirá portas para novas graças. Um dos grandes ensinamentos de Padre Pio é que a oração deve sempre vir acompanhada de ação. Ele acreditava que não bastava apenas confiar, é preciso também agir com fé. Se você está orando por um emprego, dê o primeiro passo e procure oportunidades. Se você está pedindo por saúde, adote hábitos que promovam bem-estar. Deus abençoe aqueles que movem seus pés enquanto dobram seus joelhos. Pense, o que você pode fazer hoje para alinhar suas ações com suas orações? Ninguém está imune às dificuldades da vida, e Padre Pio sabia disso. Ele procurou perseguições, dúvidas e dores físicas, mas nunca perdeu a fé. Ele disse que as provas são como o fogo que purifica o ouro. Cada desafio, por mais doloroso que seja, é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Da próxima vez que enfrentar um problema, lembre-se de perguntar: o que posso aprender com isso? Em vez de lamentar, transforme suas dificuldades em degraus para algo maior. Para Padre Pio, a oração não era apenas um momento de comunhão, mas também um escudo contra as adversidades. Ele acreditava que orar antes de sair de casa, antes de decisões importantes ou até mesmo antes de um simples encontro poderia fazer toda a diferença. Você já experimentou usar a oração como sua primeira linha de defesa? Experimente começar todas as suas atividades com uma prece, e veja como isso lhe dará mais força, claro e paz. Além da oração, Padre Pio enfatizava a importância de compartilhar. Ele disse que Deus abençoa abundantemente quem não hesita em abençoar os outros. A generosidade pode vir de várias formas: seu tempo, palavras ou recursos. Quando você ajuda alguém, está permitindo que Deus use você como um instrumento de amor. Hoje, pergunte a si mesmo: como posso ser uma vitória na vida de outra pessoa? Não subestime o impacto de um simples ato de retenção. Agora que você conhece os erros que estavam bloqueando suas prosperidades e fez a oração poderosa, é hora de agir. Corrija esses erros, confie em Deus e pratique a fé verdadeira para abrir as portas da abundância. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos transformadores. Lembre-se, a profecia bíblica está ao seu alcance, basta ter fé e seguir os ensinamentos de Padre Pio. Deus abençoe sua caminhada para uma vida próspera e cheia de milagres.